Bom dia, meu nome é Frederico e eu, Thales e Matheus Aquino, a gente vai apresentar o nosso trabalho sobre as bacias hidrográficas do Atlântico. Em sumário, o nosso trabalho a gente vai focar em três bacias principais: a Bacia Atlântico Nordeste Oriental, a Bacia Atlântico Nordeste Ocidental e a Bacia do Atlântico do Sul. Bom, para começar, eu vou falar da minha bacia, a Bacia do Atlântico Nordeste Oriental. Bom, essa bacia fica localizada na região Nordeste, ocupa uma área de 227 mil quilômetros e é importante porque ela abrange as principais capitais de Recife, Fortaleza, São João Pessoa, Natal e Maceió. Ela fica presente nos biomas da Caatinga, Mata Atlântica e Cerrado. E eu deixei bem em negrito a Caatinga porque é uma das principais áreas afetadas nessa região. Bom, depois de apresentar aqui o mapa, agora eu vou falar sobre a ocupação. Bom, nessa região vive uma população de cerca de 21 milhões de pessoas, em que grande parte fica na parte da região urbana, nessas capitais que eu citei. A área geral tem uma densidade demográfica de 75 habitantes por quilômetro quadrado, e grande parte da população fica localizada no Ceará, ocupando cerca de 46%. Os principais. E agora eu vou falar um pouco sobre a demanda e o uso das águas dessa bacia. Principalmente na região, ela é muito usada na irrigação e depois vem para o uso urbano das pessoas. A indústria é só usada 2% da água dessa bacia, então não é tão focado o problema industrial nessa bacia, e sim da irrigação e do cultivo. Bom, a importância econômica dela é porque existem 11 hidrelétricas nela. Ela abastece cerca de 15 mil quilowatts e ela também supre uma demanda de toda a região e da irrigação. A água dela contribui para as indústrias no setor alimentício, cerâmico, açúcar, têxtil e na produção de álcool. E ela abastece água para 69,3% da população da região e serve como rede de esgoto para 25%. Um exemplo de duas hidrelétricas seria a de Sobradinho e do complexo de Paulo Afonso. Aqui é um mapa da utilização das águas dessa bacia, que eu peguei da ANA, que é um órgão bem importante que fala sobre as bacias. Bom, dá para notar que nessa bacia o valor de produção das águas, elas são muito utilizadas para agricultura de grande porte, lavouras, e apenas uma pouca parte, por exemplo, usada na horticultura ou na floricultura. E a utilização das terras pode ser utilizada em grande parte para as matas de floresta que ocupam a região, por exemplo, a zona da mata, e também para os terrenos agrícolas. A classificação hidrográfica dela, ela tem foz. Ela acaba no Oceano Atlântico, tendo sua drenagem exorreica. Ela nasce no Planalto de Borborema, possui um regime fluvial tropical austral. O que é esse regime? Bom, esse regime é que as águas dela, elas têm um período de enchente e um período que elas secam na parte tropical, e austral é porque é irregular, não tem um período exato que isso ocorre, por isso que é austral. E a drenagem dela é em direção do oeste para o litoral nordeste. E aqui eu coloquei um mapazinho que mostra as principais regiões e os estados que passam, como o Ceará, Pernambuco, Alagoas e a Bahia. E por fim, eu falo dos problemas ambientais que afetam essa bacia. Ela sofre com diversos problemas relacionados à ação antrópica, que é a ação do homem. Bom, ela sofre mineração na Chapada do Araripe, provocando a devastação da biota nativa, que a biota é a fauna e a flora, por conta dos minérios que ela tem. A zona da mata, que é uma zona que tem os resquícios de Mata Atlântica, que também é bastante devastada pelo cultivo canavieiro, que são das canas-de-açúcar. O manejo do solo dela, em grande parte, é inadequado, em função das práticas agrícolas que ocorrem na região, por ser a Caatinga. E o extrativismo vegetal lá é descontrolado, e tem muitas áreas que tem muita pouca supervisão. O resultado disso tem múltiplas áreas desertificadas, que sofrem com processos erosivos e salinizados, e bacias costeiras com uma vulnerabilidade moderada e acentuada dos solos. Bom, agora é a bacia do Atlântico Nordeste Ocidental. Essa bacia, ela fica entre as regiões Norte e Nordeste, e ela abrange o estado do Maranhão, cerca de 90%, e uma pequena parte do Paraná, cerca de 10%.
Essa bacia ocupa uma área de 268 mil quilômetros quadrados e ela está presente em biomas da Amazônia e do Cerrado. Bom, agora é a importância econômica e a social. A importância econômica está muito ligada às atividades de agricultura, a extração mineral, a navegação e o turismo, porque é por meio delas que eles conseguem gerar renda. E a importância social está muito ligada aos abastecimentos dos rios e a fonte de água, porque essa bacia serve como fonte de água para cerca de 5,3 milhões de pessoas. Bom, agora é a parte da hidrografia. Essa bacia ela é formada por rios de pequeno e médio porte, onde suas nascentes estão localizadas principalmente na Serra do Gurupi e na Serra das Alpercatas. Esta bacia é uma bacia litorânea e o seu foz é no Oceano Atlântico. E essa bacia possui uma drenagem exorreica, que é quando a água deságua fora do continente. E o regime dela é do tipo fluvial, tropical, austral e irregular. Bom, agora aqui temos algumas ameaças aos rios. A primeira ameaça é a contaminação de água, onde cerca de 154 toneladas de carga orgânica são acumuladas nessa bacia por dia. Em segundo, temos a ocupação humana desordenada, que é quando, tipo, muitas pessoas, elas fazem suas casas às margens dos rios. Então, tipo, muitas vezes essa casa, ela pode cair e que atrapalha o ciclo natural da água. Em terceiro, temos as atividades agrícolas de forma inadequada, que causa muitas consequências no solo e pode causar erosões. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da bacia do Atlântico Sul. Pode passar. Bom, aqui a gente tem um mapa que, primeiro que a gente pode começar introduzindo que a bacia do Atlântico Sul, ela é localizada principalmente na região sul do Brasil, e ela ocupa aproximadamente 186 mil quilômetros quadrados, que representa mais ou menos 2% do nosso território brasileiro. E a maior parte dessa bacia, ela fica no Rio Grande do Sul, com mais de 76% da área total. E aí também tem Santa Catarina, Paraná e tem uma pequena porção do estado de São Paulo. Ela é extremamente relevante porque ela abriga porque ela abriga cerca de 12 milhões de habitantes e aproximadamente 450 municípios. E ela é uma área muito urbanizada com forte influência econômica. Também, além disso, ela é formada por muitas subbacias. Pode voltar o slide. Pode voltar. Tá. Além disso, ela é formada por diversas subbacias que são importantes, como a do Jacuí, o Gravataí, o Guaibá, o Itajaí-Açu, o Rio Sinos, o Rio Pardo, o Rio Caí e entre outros. Agora na ocupação e economia, a ocupação da bacia do Atlântico Sul, ela é marcada pela presença de centros urbanos como Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis. A indústria, a agricultura, a pecuária, a geração de energia e nos portos também, elas são fundamentais para o comércio interno e comércio externo. As principais atividades que tem são industriais, que podem ser, por exemplo, metalúrgica, indústria têxtil, automotiva,
alimentícia e, né, todas dependem do uso da água. E na agropecuária, os principais produtos são a soja, o milho, o arroz, o trigo e também pecuária bovina. Alguns outros pontos importantes são os portos, que nem eu já falei, como o Porto do Rio Grande do Sul e o Porto do Paranaguá, porque eles movimentam grande parte das exportações de grãos e dos produtos que são industrializados. Também nas hidrelétricas instaladas na região, elas contribuem bastante para o abastecimento de energia. E apesar disso, a urbanização intensa faz com que surjam alguns problemas, como poluição dos rios, desmatamento e exploração excessiva dos recursos naturais. Agora a classificação hidrográfica. Hidrograficamente, essa bacia ela é classificada como uma bacia costeira, porque o escoamento dos rios eles seguem em direção ao Oceano Atlântico. E ela inclui uma grande rede de rios também, sendo os principais o Jacuí, o Itajaiaçu, o Iguaçu, o Ribeira de Iguaipé, o Rio Guaíba, o Rio Sinos, o Rio Pacaí, o Rio Taquari e o Rio Piratini. E esses rios eles são extremamente essenciais para as atividades humanas, como o abastecimento urbano, por exemplo, das cidades, a irrigação agrícola, as navegações e a geração de energia. Volta. A região ela possui clima temperado chuvoso, o que favorece a extensão de rios perenes, ou seja, eles possuem água o ano todo. E os biomas predominantes são a Mata Atlântica, a Mata das Araucárias, as áreas de manguezais, mas esses biomas eles vêm sofrendo muita pressão ambiental por causa da ação humana. Alguns problemas ambientais são, por exemplo, apesar dessa bacia ela ser muito rica em recursos, essa região ela enfrenta muitos problemas, como, por exemplo, a poluição dos rios, como mostrado na imagem, eu acho que estava sendo mostrado na imagem, e ela é causada pelo descarte de esgoto doméstico sem tratamento, com alguns resíduos industriais, principalmente nas áreas que são mais urbanizadas. Outro problema importante é o desmatamento também, que reduz a cobertura vegetal do rio, a sua proteção, e causa a erosão do solo. Isso leva ao assoreamento, que é o acúmulo de sedimentos no fundo dos rios, que deixa eles mais rasos e prejudica a navegação e a biodiversidade. Também tem grande perda de espécies nativas, principalmente em áreas onde a Mata Atlântica ela foi quase totalmente substituída por plantas ou pastagens. E, além disso, muitas cidades e indústrias fazem uso muito excessivo da água, o que pode gerar escassez e em alguns períodos do ano. Também tem as ações que são sem controle e recuperação, sem controle de recuperação, porque os danos eles podem comprometer não só o meio ambiente, mas também o abastecimento e a qualidade de vida da população. Bom, agora, nessa parte, eu coloquei a imagem das 3 bacias e propostas de intervenção que eu achei de cada uma. Em suma, essas 3 bacias têm propostas de intervenção que focam, em geral, só na recuperação ambiental e no desenvolvimento socioambiental e a preservação. O problema principal disso é que eles focam nesses 2 problemas, só que não foca no problema das indústrias, que jogam muito esgoto nesses rios. Sendo que tem esse problema, o desmatamento recorrente da caatinga e a falta do manejo, e também o índice de tratamento dos esgotos da região é muito abaixo da média nacional. Com isso, a gente visa uma proposta que resolve solucionar isso. Ela busca aumentar a vigilância para poder evitar grande parte do descarte de esgoto nas bacias, o manejo sustentável para poder melhorar o manejo na parte da agricultura e da pecuária, que tem muito na Caatinga e na região Nordeste, e também busca implantar maior saneamento básico,
buscando a parceria com órgãos responsáveis pela rede de esgoto da região para poder melhorar, para poder pelo menos alcançar perto do índice nacional, porque isso causa muitos problemas de esgoto na região. E é isso que a gente planeja em geral. E aí eu também coloquei um mapa que mostra que é as regiões, o mapa do Brasil, que mostra a quantidade de potencial de vazamento de lixo que tem nas águas de cada região. E aí dá para focar na parte sul, que tá preto, que é o maior índice possível, e também na parte nordeste, que tem grande parte amarela e vermelha. E, por final, a gente colocou o nosso mapa mental, que é resumindo de cada região e as principais características. E é isso a nossa apresentação. Espero que tenham gostado.